Hello, guys! Welcome to our English Review. Dessa vez para nossa prova do segundo trimestre, a prova de 3 pontos. Então vamos lá. Como a gente já conversou anteriormente nas aulas, essa prova em específico ela tem pouquíssimos assuntos. Então, e sendo dois desses assuntos é vocabulário, o que torna tudo muito mais fácil, né? Porque a gente não tem tantas regras para memorizar, tantas regras para saber, a gente vai ter mais a questão mesmo da memorização dos vocabulários de feelings and emotions, que é o terceiro tópico, e de food, que é o quarto tópico. Vocês podem estudar lá pelas indicações de página do Conecta, estudando por lá. Todas as palavras que aparecem por lá relacionadas a feelings and emotions e sobre food estão indicadas lá. Estudem, memorizem aquelas palavras que tá tudo dominadíssimo. Então vamos lá para os dois tópicos de gramática que a gente precisa lembrar para essa prova. O primeiro tópico é a diferença do must e do have to. Tanto must quanto have to, eles têm essa ideia de uma obrigação. Porém, o have to, ele tem a ideia da obrigação mais externa, de alguma regra, alguma coisa que alguém faz, que alguém impõe pra gente. Por exemplo, you have to wear uniform every day to go to school, or you have to wear the seat belt in your car, or you have to, I don't know, you have to take a shower every day. Bom, na verdade não, né? O take a shower não é uma obrigação. Inclusive, como a gente já estava conversando esses dias na aula, tem algumas culturas que nem tomam banho todos os dias, né? Então seria mais um must. Já o must é uma obrigação mais pessoal. É mais um compromisso que eu faço comigo mesmo de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, I must take a shower every day. Eu tenho que tomar banho todo dia. É uma obrigação? É uma regra? É uma lei? Não é, mas é bom tomar, né? Ou então, I must go to the gym at least 3 days a week. Que eu tenho que ir, eu devo ir para a academia pelo menos 3 vezes por semana. É um compromisso comigo mesmo, né? Então, lembrando que o must é sempre essa ideia de uma obrigação pessoal, uma obrigação minha, um compromisso meu comigo mesma. E o have to é mais uma obrigação externa, alguma coisa que alguém impõe para mim. Seja esse alguém a lei, ou a escola, ou os meus pais, enfim. E aí a gente tem em contrapartida o mustn't e o don't have to, que são os dois opostos dessas duas ideias do must e do have to, de uma certa forma. É o oposto porque é o negativo, mas não necessariamente quer dizer que o mustn't é uma proibição de mim para mim mesma, é uma proibição geral, né? Então vamos usar aquele exemplo que eu sempre uso nas aulas, inclusive usei com vocês hoje de manhã para as turmas que eu tive aula hoje de manhã e vou usar o mesmo exemplo amanhã quando eu tiver aula com vocês também, com as outras turmas, para falar sobre o uso do mustn't e do don't have to. Então, por exemplo, vamos todos fazer um churrasco na casa de um amigo da sala. Chegando lá, a gente comeu e tal, terminou. A gente vai pegar todos os talheres, os pratos e tal, e vamos lavar, porque somos ótimos convidados, né? A gente não vai deixar bagunça lá para o dono da casa arrumar. E daí a pessoa que é dona da casa fala assim: No, you don't have to wash the dishes. I have a washing machine, né? A dishwasher. Então, não é necessário, você não precisa, você não tem que fazer aquilo. É uma coisa que não é necessária. Mas também não é proibida. Quem quiser lavar, pode lavar, mas não é necessário, certo? Aí, beleza, todo mundo começa a colocar os pratos lá dentro da máquina de lavar e vem alguém com muita proatividade e pega a grelha lá da churrasqueira e os espetos e coloca também lá na máquina de lavar. Aí o dono da casa fala: Não, 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 não. You mustn't wash the grill and the sticks in the washing machine, in the dishwasher. Então, que não pode, é proibido. Por quê? Porque você vai acabar furando lá a máquina de lavar, você vai acabar quebrando a grelha, enfim. Então, é uma coisa que é proibida, que não pode acontecer. Então, como vocês veem, apesar deles serem os opostos, né, de must, mustn't, have to e don't have to, eles não querem dizer o contrário. Então, o mustn't não é uma proibição para mim mesma, enquanto que o must é uma obrigação pessoal, enfim. Não. Eles são opostos, porém com significados diferentes.
Beleza? E aí, vamos ao próximo tema, que são os determiners e os quantifiers. Os determiners, opa, passou até demais. Os determiners e os quantifiers são aquelas palavras que a gente usa para determinar e quantificar determinadas coisas. Então, por exemplo, a gente tem o many e o much que a gente já vê lá desde, sei lá quando, desde o sexto, sétimo ano, sendo o many muito e o much muito também. Só que o many para aquelas coisas contáveis, ou seja, aquelas coisas que a gente consegue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 mil, e o much para aquelas coisas que a gente não consegue contar, que sem que a gente tenha que colocar ela dentro de um container ou usar uma unidade de medida. Então, por exemplo, água. Eu não posso dizer, eu quero uma água. Não, eu quero uma garrafa de água, eu quero um copo de água, eu quero uma gota de água. Ou, por exemplo, arroz. Você não fala, eu quero 3 arrozes. Não, eu quero uma colher de arroz, eu quero uma xícara de arroz, enfim, 1 quilo de arroz, né? E então o many para contáveis e o much para não contáveis, quando a gente quer falar de muito alguma coisa, né? Então o que a gente está determinando, a gente está quantificando que é muito. Quando a gente quer falar que é pouco, a gente vai usar o few para coisas não contáveis e o little para coisas. Desculpa, o few para coisas contáveis e o little para coisas não contáveis, certo? Então, esses aí são bem certinhos o oposto um do outro. Então, eu posso falar: I have many students in the morning. And I have few students in the afternoon, que eu tenho muitos alunos de manhã, eu tenho poucos alunos à tarde, sério? Certo? Ou eu posso dizer, I drink much water in the morning and I drink little water in the afternoon, que eu bebo muita água de manhã e eu bebo pouca água à tarde. Posso usar, ok? Aí a gente tem o some e o any, que são aquelas palavras que a gente vai usar quando a gente não tem exatamente um número. A gente tá assim, né? É alguns, mas alguns é muitos, é poucos? Não, é alguns. A gente não sabe exatamente quanto, certo? Então, o some a gente vai usar quando a gente for falar de coisas contáveis no plural. Então, por exemplo, I need to buy some apples. Eu quero comprar alguma, eu preciso comprar algumas maçãs. Or I need to buy some water. Daí eu tô falando de coisas não contáveis, tá? Então eu posso usar o some para coisas contáveis no plural ou para coisas não contáveis, certo? E sempre nas frases afirmativas. E quando eu quiser usar essa mesma frase, só que na negativa, eu vou ter que usar o any ao invés do some. Então, eu vou falar: I don't need to buy any apples, que eu não preciso comprar nenhuma maçã. Ou eu posso dizer: I don't need to buy any water, que eu não preciso comprar nenhuma água, certo? E a mesma coisa acontece quando eu vou fazer a frase interrogativa, que eu também vou usar o any. Então, eu vou perguntar: Do you need to buy any water? Do you need to buy any apples? E assim por diante, ok? Então é isso. Many e few para coisas contáveis, much e little para coisas não contáveis, quando a gente quiser falar de muito ou de pouco, que a gente está determinando, né? E o some e o any quando a gente quiser falar que são alguns, sem determinar exatamente quantos, né? Tá falando que são alguns, ali meio, é o meio, digamos assim. Então a gente vai usar o some e o any sempre antes de plural ou antes de substantivos não contáveis, sendo que o some são para frases afirmativas, para as frases afirmativas e o any para frases negativas e interrogativas. E com isso concluímos a nossa review enorme. Acho que nunca fiz uma revisão tão tranquila, tão, tão curta. E é isso, gente. Bons estudos para vocês. Boa sorte para a galerinha que eu já tive aula hoje. Nos vemos na semana que vem. E para a galerinha que eu vou ter aula amanhã, nos vemos amanhã. Bye, bye.